Olá, eu sou o Luciano Xavier da Sigma Instituto. Estamos na nossa terceira aula da nossa semana da inspeção de PSV. Nessa semana eu estou compartilhando com você informações para dar subsídio para você se tornar um profissional diferenciado no mercado de inspeção de PSV e manter o seu negócio. Na aula passada eu falei sobre os ensaios a serem realizados, sobre dicas de manutenção e de inspeção nos internos das válvulas, a metodologia, como realizar a inspeção. Agora eu vou compartilhar com você os ensaios na bancada. Então vem comigo para a gente fazer junto. Agora, no início, para realizar a inspeção de PSV, que seriam os testes, os ensaios de recebimento, é muito importante dois documentos. Um deles seria a folha de dados da PSV, lógico, né? E o formulário de inspeção, que serve como guia, que serve como um checklist, para você não esquecer nenhuma etapa. Porém, o que é importante? Transcrever as informações que temos na FD para esse formulário. E aí chegarmos então até o valor da pressão de ensaio a ser realizado em bancada. Então, até essa parte aqui do formulário. A partir em diante, isso já faz parte então de dados durante o ensaio. São informações que vocês precisam então coletar antes de iniciar o ensaio. Aí vem normalmente uma grande pergunta: mas Xavier, se eu não tenho a folha de dados, como conseguir essas informações? Bom, aí é necessário pegar com o cliente ou buscar com o processo ou então na plaqueta da válvula. Normalmente ali a gente consegue no mínimo as 5 informações: o tipo do fluido, pressão de operação, a pressão de abertura, a contrapressão, se existe ou não, claro, e a temperatura do fluido. Certo? Então, seriam essas informações que são fundamentais e importantíssimas para a realização do ensaio. Agora eu vou apresentar para vocês como fazer então a transcrição da FD para o formulário. Certo? Bom, pessoal, então olha só aqui o formulário, né? E então a folha de dados. Agora, o que nós precisamos ver? Apenas preencher até essa parte aqui. Isso aqui normalmente a gente faz isso antes de iniciar os ensaios, tá? Para a gente verificar as informações. Bom, esse número aqui, nesse formulário, que é um exemplo que normalmente eu disponibilizo para o nosso pessoal, nossos alunos, né? Ele é exatamente o número quando ele é um ensaio certificado RBLE, né? Então o protocolo que seria OS, então a OS aqui eu vou atribuir ela 01. O cliente, vamos fazer para nós mesmos da Sigma, certo? Aí depois as características da válvula, é a válvula de segurança, alívio, segurança e alívio. O que é? Tá aqui, ó, serviço, segurança. Então a gente marca aqui, ó. Pois o tipo, ó, convencional sem fole, balanceada com fole ou piloto operada. A gente pode procurar, ó, convencional. Então é convencional. Tá aqui ela marcada. O tag dela é esse primeiro, PSV06, certo? Então, PSV06. O fabricante a gente vai ter que vir até o final. Normalmente aqui, ó, fabricante de referência. Nesse caso é Crosby. Certo? Então, vamos anotar aqui. Modelo é série 900. Então, a gente pode fazer desse jeito aqui, série 900. O número de série a gente pega normalmente lá na plaqueta da válvula. Aí depois nós temos aqui, ó, a questão do castelo, aberto ou fechado. A gente pode procurar aqui, ó, item 7, ó, castelo fechado. Então vamos anotar castelo fechado. Depois, admissão e descarga do diâmetro, o tipo e classe e orifício. Então, as dimensões é 3/4 para 1,
Ó, admissão 3/4 para uma, aí pede o tipo e classe. E aí a gente vai verificar, né, que na válvula que a gente pode ver a questão se ela é flanjada ou ela é roscada, né? E qual é que é a classe de pressão da válvula que está normalmente tipada lá no flange da válvula. Então seria flange, certo? São flange nos dois. Flange. E a saída dela é 300 libras e a entrada 300 libras, certo? E o orifício a gente vai procurar então na parte inferior normalmente da OFD, onde está design de orifício, ó, do orifício D. Por que é importante saber o orifício? Para a questão de classificação depois na hora de fazer o ensaio do teste de estanqueidade. Agora, pressão de operação, vejam que a gente vai precisar observar agora, tá? As condições de operação. Então aqui já está dizendo o fluido, né, algumas informações que não estão nessa FD, tá? Mas normalmente um FD que vem, esse aqui é uma FD que a gente elaborou para treinamentos, tá? Então ela não está totalmente completa com as informações do fluido para a especificação da válvula, mas quando vem do fabricante ela vem completa. Então aqui a pressão de operação ela está em 33 kgfm, que está aqui embaixo, ó, por centímetro quadrado, certo? Normalmente não apresento os valores aqui porque tem uma unidade na parte inferior aqui, é normal, é comum isso nas FDs. Então a gente vai colocar aqui, ó, 33 kgfm por centímetro quadrado, né? Nós vamos colocar então a pressão de abertura, a gente vai colocar o que está aqui, ó, pressão de abertura 42, certo? Contrapressão, a gente vai procurar então em todos esses itens aqui, ó, e a gente vai encontrar, ó, contrapressão constante desenvolvido variável. Nós vamos se preocupar basicamente, tá? Com a constante. Sempre a gente vai olhar essa constante aqui, ó, contrapressão constante. Nesse caso, 0,0, não existe, certo? E aí depois temperatura, a gente volta aqui, ó, seria a temperatura de alívio, 25 graus. E o tipo do fluido e estado, que seria uma informação só. N2, a gente vai colocar N2 na fase gás. Bom, dessa forma, e a gente tem a temperatura ambiente, a gente tem não existe contrapressão, portanto, nosso acréscimo de temperatura é zero, nós não vamos corrigir nem temperatura e nem a contrapressão porque não existe. Portanto, nossa pressão de ensaio ela é igual à pressão de abertura, ou seja, 42,0 kgfm por centímetro quadrado. E é essa pressão que a gente vai aplicar lá na bancada e completar aqui depois e fazer o resto do formulário. Certo? Vamos para a bancada agora. Bem, pessoal, então aqui agora estamos na nossa bancada de teste. Estamos com a válvula Crosby aqui, né? Duas coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, a questão da seleção do manômetro. Então, Xavier, tu tá com um manômetro analógico e um digital. Legal. Então, de propósito, tá? Eu fiz isso, né, para mostrar para vocês a possibilidade, né, de vocês verificarem, então, utilizarem, melhor dizendo, né, utilizar então tanto o manômetro digital quanto o analógico. A vantagem desses dois vai vir agora, que eu vou explicar para vocês a questão de qual a faixa do manômetro analógico que eu devo utilizar. Então, normalmente, tá, como a gente viu no preenchimento, que a pressão de abertura é 42 kgfm por centímetro quadrado, então nós temos aqui um manômetro de 0 a 60. Então, vejam, eu preciso trabalhar dentro de uma faixa, certo? Que seja de 25% a 75%.
e eu estiver dentro dessa faixa, por a questão de norma para utilização de manômetros, ela é tranquilamente possível, certo? Então veja, para que eu pudesse trabalhar dentro dessa faixa, eu teria que ter uma válvula de 15 até 45. Seria esses os valores. Então nós estamos com 42, nós estamos no limite, mas é possível, certo? Ah, Xavier, mas qual seria o ideal? O ideal, quando a gente tem a faixa, né, a gente normalmente seleciona, quando possível, por isso que essa é a proposta, 50%. Então, aqui seria então de 30. Se eu tenho, por exemplo, 42, eu tenho de 80. Mas a gente sabe que manômetros, os mais comuns é 60, 100, 40, 25, 16 bar ou quilograma-força por centímetro quadrado, que são os mais comuns, certo? Então, claro, se a gente estiver dentro de 25 a 75, tá legal. Agora, as boas práticas, se a gente puder e tiver a oportunidade de escolher, a minha indicação é sempre selecione, então, o de 50%. Então, nesse caso, seria um de 80, mas a gente sabe que 80 não é muito comum a gente encontrar manômetro de 80. Pelo menos na minha vida profissional, eu nunca não tenho lembrança desse tipo de faixa de manômetro, tá? E claro, né? Então aí entra o manômetro digital. O manômetro digital, uma coisa que é muito importante no manômetro digital é a questão do tempo de atualização da pressão. Ele não pode ter atraso. Então ele tem que ter uma resposta, uma velocidade de atualização do display bem próxima ao do manômetro analógico. Isso é um ponto. O outro ponto é a questão da resolução, certo? E dependendo da pressão que a gente for utilizar, né, eu sempre recomendo, se possível, 2 casas decimais. Embora válvulas de segurança, né, uma casa, dependendo da pressão, ela até ajuda, não tem problema nenhum, e é uma prática assim usual, tá? Mas quando puder selecione então 2 casas decimais, apenas para a questão de ter mais exatidão na hora de fazer então a leitura. Outra coisa, tá? Importantíssimo, a faixa do manômetro. Então eu não recomendo, tá, muito maior do que o manômetro a ser utilizado. Por exemplo, usar um de muito maior de 60. Embora o digital não existe nenhuma faixa que seja definida por norma para ser utilizado, idem a um manômetro analógico, tá? O digital, o que pode acontecer são os erros, as incertezas na hora de emitir o certificado. Então lá, o técnico seleciona, por exemplo, qualquer manômetro digital, não se preocupa, e aí depois, na hora de fazer o certificado, quem for emitir o certificado vai perceber então que o manômetro tem uns erros maiores, umas incertezas grandes, e isso vai impactar no resultado na hora de apresentar para o cliente, certo? Então essas dicas são muito importantes para vocês terem um resultado positivo dentro do seu ensaio. Então os resultados legais você não vai perceber na hora de fazer o ensaio, vai perceber quando for fazer a emissão do certificado. Fiquem atentos a isso, tá? Essa dica é de ouro. Bom, então, quanto à seleção dos manômetros, é isso. Agora sim, ó, a bancada é muito tradicional, né, algumas bancadas terem um indicador, né, um manômetro na bancada. Alguns modelos, se vocês procurarem na internet, aparecem, outros não. Esse modelo aqui é o modelo que nós fabricamos, então ele não tem nada, apenas 2 padrões. Mas eu digo assim, ó, cuidado, tá? Esse manômetro aqui na bancada, normalmente é um manômetro de referência apenas para mostrar que ela está pressurizada. Muitas vezes ele não tem nem classe de exatidão. Então o pessoal me pergunta, qual é a classe de exatidão? Por norma, classe A1, A2, A3 e A4. Então até A1 é legal, certo? Mas questões de boas práticas, tá? Eu sempre, quando me perguntam, eu recomendo classe A3, né? Que tem aquele espelhinho, erro de paralaxe, para evitar então qualquer desvio na hora da leitura. Bom, com isso, tá?
essa bancada com o manômetro, você já sabe então que aquele manômetro é apenas referência, e além desse manômetro, ela tem então dois manípulos, ou duas válvulas, tá? Vocês precisam identificar quem é o exaust e quem é a de enchimento, de carga. E aí, claro, né, vai passar por um regulador, então aqui nós temos o cilindro, tem o regulador de pressão, né, um regulador de alta pressão, normalmente. Se vocês querem saber informação sobre custos, tá? Esse aqui dá em torno de uma faixa de R$1.000, para vocês terem uma noção, para não comprar qualquer regulador. Ah, eu olhei na aula do Xavier um regulador e comprei um regulador aqui que me disseram que era bom. Normalmente, cuidado que a pressão de entrada normalmente é para 350 bar, certo? Só que a saída pode ser 15, pode ser 14, pode ser 20, e ela tem que ser no máximo, no mínimo, uns 100 bar, 150 bar. Para poder fazer teste, então, com cilindro. Claro que depende da sua bancada. Se a sua bancada é limitada em 70, de repente não vai fazer pressões tão altas, tudo bem. Mas se não, cuidado com isso, tá? Então aqui eu regulei, a minha saída aqui está em torno de 60 bar, né? O meu cilindro está com, que esse cara aqui pega a pressão do cilindro, né? Ele está aberto, né? Então eu preciso dessa válvula. Esse cilindro então, está com 125 bar. Pressão desse cilindro, que nesse caso aqui é um cilindro de 150, mais ou menos 150 bar, certo? E aí, claro, a gente vai usando e vai caindo a pressão. Então, essa vem pela mangueira, a mangueira entra e aí sim eu tenho as duas manoplas. Então, o grande segredo aqui, tá? A maior dificuldade que o pessoal encontra é a sincronia na hora de fazer abertura e fechamento. Então, quando a gente faz um treinamento, normalmente o que eu sugiro? A gente, por exemplo, nós desejamos que essa válvula vai abrir em 42 kgf por centímetro quadrado. O que eu vou fazer, tá? Eu vou fechar o exaust da minha mão esquerda, e vou abrir lentamente a pressão, que seria a pressão de entrada da minha bancada. Então o que vai acontecendo? Ó, eu vou treinar, a abertura e fechamento. Ó, paro em 10, aí eu baixo até 8, aí eu vou até 9, paro, 9, aí eu baixo para 8, e aí vou brincando para treinar a bancada. Claro que depois de um tempo, vocês já estão craques, vocês já estão... quem tem muita experiência, isso que não vai ter problema, tá? Mas é importante na hora do disparo. Porque o que tem que fazer? Ela tem que dar o disparo e eu tenho que baixar essa pressão. Então eu dou o disparo e ela baixa. Agora eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem um disparo dessa válvula, certo? Então, ó, a pressão está subindo, ok? E ela é para disparar em 42 bar. Então vamos ver, ela vai dar o disparo. Viram? Só o puff é a ponto de abertura. Então essa é a condição de abertura dessa válvula, porque ela é uma válvula de segurança, né, projetada para trabalhar com gás e vai dar então o disparo, certo? Vocês viram? Então um cuidado que tem que ter, ela podem ficar batendo e isso pode arranhar a questão do disco e do bocal, e aí danifica a vedação, tá? Basicamente, então, isso é o cuidado que tem que ter. Então, depois se baixa a pressão, ó, se baixa a pressão, se for quiser zerar, tá? Normalmente para fazer ajuste e tudo mais, eu sempre recomendo baixar bem a pressão para evitar arranhar o bocal e o disco, tá? Bom, olha só uma coisa, tá? Eu quero ver se vocês vão conseguir escutar. É o seguinte, ó. Eu vou fechar bem aqui porque ela está com pequena passagem. Eu vou chegar aqui próximo dos 40 bar, ou melhor, dos 40 kgf por centímetro quadrado, e vamos escutar agora o chiado, tá? Essa aqui é a hora de conhecer a bancada. Ó, ela vai subindo lentamente, eu posso controlar isso aqui, tá? São válvulas agulhas, então a gente precisa só ter a sensibilidade, ó.
Escutaram o barulho, o chiado? Ela ficou... Foi 41,5, ela estava na iminência de abrir. Então esse é o ponto onde começa o chiado. Algumas válvulas ela tem esse chiado um pouquinho antes e outras têm o chiado um pouquinho depois. Normalmente quando a gente vai fazer alguns testes, tá, a gente tem que saber identificar esse chiado. Então existe uma diferença entre o chiado e a pressão de abertura. Certo? Agora eu vou convidar vocês para que a gente faça então dois ensaios. O ensaio de pressão de abertura e o ensaio de teste de estanqueidade. Esses dois ensaios são os ensaios fundamentais para inspeção em PSV, tanto no recebimento quanto depois o ensaio final, antes de liberar ela para o cliente, para o processo. Por que eles são importantes? Porque são os dois que nunca faltam, nunca podem ser desprezados, sempre devem ser executados, certo? Que é a pressão de abertura, né? E, é claro, a estanqueidade. Porque dependendo do tipo de válvula, os outros dois, que é fole e integridade de junta de corpo e capuz, normalmente pode haver situações características da válvula que não precisa ser executado. Então vai depender do modelo. Agora, abertura e estanqueidade é padrão. Certo? Então vamos fazer o simulado. Bom, pessoal, então estamos aqui na bancada para fazer os ensaios na PSV. Dois ensaios são fundamentais: abertura e estanqueidade, que seria a vedação, certo? Então, existem duas maneiras de fazer o ensaio, uma com a bolha de sabão na descarga da válvula e a outra, então agora está instalado o nosso bolhômetro, né? O bolhômetro, que é um contador de bolhas, ok? Então, primeiramente, o primeiro ensaio, a gente registra ele sempre num formulário. Então, a gente vai fazer, identificar a abertura e depois fazer mais duas aberturas, somando 3 aberturas para comprovar se está tendo repetibilidade. Então, vamos lá. Normalmente a gente abre o gás, né, nitrogênio, ajusta a pressão na saída para atender a demanda, atender a pressão de abertura, e aí depois a gente vai incrementando ele lentamente, tá? Então vejam, né, que eu tenho que ter então essa sensibilidade aqui na bancada, como nós vimos anteriormente, né, que a gente treinou até para fazer baixar, ó. Se eu quiser reduzir, eu tenho que ter essa sensibilidade, tá? Então vamos lá, eu vou aumentando a pressão lentamente, tá? A velocidade, ó, mais rápido ou mais lento, vai depender da abertura. O que acontece? Eu, dependendo da situação, eu preciso fazer o controle dessa velocidade. Então não existe uma regra específica para isso. O que vai acontecer? Eu vou aguardar a abertura até o valor, né? E fazer então a leitura. Ó, uma, duas, três. Aí ela repetiu exatamente no mesmo valor, tá? Que foi 41,5. Aí eu vou anotar então as 3 aberturas e o ensaio 1, 2 e 3, tá? Então 41,5, 41,5, 41,5. Certo? Então esse já é o teste de abertura. Legal. Agora a gente vai fazer então, seguindo a orientação, o checklist, a gente vai fazer então a vedação. Como é que eu faço a vedação? Eu posso fazer de 2 maneiras, tá? Uma delas, simplesmente botar uma bolha, ó. E aí eu vou fazendo o enchimento dela, tá? E vou observar o que acontece com a bolha. Porém, o que eu preciso? Eu preciso saber qual é o valor que eu vou utilizar
de pressão, tá? Então eu subi a pressão, já identifiquei que tem uma pequena passagem, se vocês observar a bolha, certo? Então uma característica, tá, de válvulas de recebimento apresentar então esse pequeno vazamento no início, no teste principal, tá? No teste de recebimento. Às vezes a gente tem a válvula estanque, mas na maioria das vezes ela sempre apresenta uma pequena diferença. Mas agora, esse vazamento, né, ele é ruim, ele é bom, e a pressão está certa ou está errada? Então, essas coisas que a gente precisa cuidar. Então, eu vou fazer a 90% da pressão de abertura, 41,5, que vai dar em torno, então, de 38 kgfs por centímetro quadrado. Qual é que é o procedimento? Eu vou aumentando a pressão, certo? Lentamente, simulo o processo, faço ela abrir, mas só no chiado. Ó. Chiou, agora volta e faço em paro em 38. Vou controlando para parar em 38. Estou baixando a pressão como se estivesse simulando o processo, ó. Trinta e oito. E aí eu boto a bolha. 38. Boto a bolha. Olha só. Então qual é que é o critério para esse tipo de bolha? Não pode estourar em 1 minuto. Então eu teria que ligar o cronômetro e aguardar. Estourou. Foi menos de 1 minuto. Então por esse critério ele estaria reprovado, certo? Agora eu vou instalar um flange aqui, tá? Para mostrar para vocês então a questão do uso do bolhômetro, certo? A gente vai subir a pressão lentamente, certo? Vamos pressurizando, ó, fecho o dreno e vou subindo pressão lentamente. Ele vai ser realizado em 38 kgfs por centímetro quadrado. Mas independente disso, eu faço a válvula abrir. Normalmente eu busco o chiado dela. Faço ela deixar na iminência de abrir e depois eu baixo a pressão para 90% da pressão de abertura, dessa pressão que ela chiou, por exemplo. Ó, tá chiando. Agora eu vou fechar. E jogar ela em 38. Ó, 38, agora eu venho e aplico o bolhômetro. Olha só. Olha quantas bolhas tá saindo lá, ó. Eu vou mantendo a pressão, tá? Claro que eu não consigo contar, certo? Então ela estourou em menos de 1 minuto. E olha só o que cai, é incontável as bolhas, tá? Então basicamente esse é o teste de estanqueidade, ó. Então a válvula está reprovada. Então vamos lá. Teste de vedação. Ela teve uma passagem, ela está com direta, né? E a quantidade de bolhas incontável. Ó. Então quer dizer que está alto, certo? Então, PSV reprovada na vedação. Então esse seria o valor, né? No caso, o valor, o resultado. Bom, a faixa do padrão, então vai ser de 0 a 60. O padrão vai ser PI 001 de 0 a 60
kgfm por centímetro quadrado, e a resolução dele 0,5 kgfm. Uma coisa que vocês têm que cuidar é essa aqui, ó, 0,5, eu anotei 41,5, certo? Então, são informações que vocês têm que cuidar para não... como se vocês tivessem 0,2, como é que eu anotar, ou por exemplo, ao contrário, né? Eu tivesse uma resolução de 0,5, eu tivesse anotado 41,2. Como é que eu estou lendo isso? Não tem como ler pela resolução, tome cuidado. Posição do anel não existe, tá? Essa posição do anel inferior, a gente vai, na hora de fazer o ajuste, se for necessário o ajuste, nesse caso seria necessário, teria que desmontar, então teria que anotar o valor aqui. Então aqui, ó, não aplicado o teste pneumático, no caso do inside fole, não tem fole, nem hidrostático, certo? Integridade de junta é uma válvula que não tem contrapressão, então eu não vou aplicar esse teste, certo? E aqui, claro, depois os testes finais. E aí, aqui nós estaríamos então fazendo a parte de manutenção. Teria que fazer então, acompanhar o checklist dela, tá? Por exemplo, se eu estou ensaiando, apenas ensaiando, e não vou fazer nenhuma atividade nela, quando, por exemplo, se ela tivesse aprovada, né? Eu botaria então, por exemplo, não aplicável, e eu ia riscar aqui. E depois apenas anotar os valores, todos eles aqui, e no final, então, colocar aqui Luciano Xavier, a data, né? Então, mês 11 de 21, e o visto, né? E depois, claro, revisando o formulário, certo? Basicamente, esse é o processo. Nós fizemos então o ensaio inicial, ó. Não fizemos ajuste, integridade junto em capuz, pintura, o corpo está tudo ok, não foi preciso, a manutenção, teria que ver o que vai ser feito a manutenção, né? Mas, e aí, claro, no final, né, fazer a inspeção antes de entregar para o cliente. Basicamente, esse é o processo, então, para o ensaio inicial, certo? Bom, pessoal, então agora vamos fazer a emissão então, do certificado, tá? Então, se vocês estão vendo aí, tá aqui o Scilab, né, um software de integração laboratorial. Você pode fazer isso, criar o seu sistema, você pode ter um outro processo, um outro software que faça então, esse trabalho de emissão de certificado, certo? Eu tenho alunos que têm esse meu software, tem alunos que têm outro software, né? E tem alunos que desenvolveram o seu próprio software e fazem do seu jeito, tá? O objetivo aqui é apresentar para vocês, né, como seria interessante entregar o resultado para o cliente. Então, eu vou rapidinho mostrar aqui, ó. Eu vou botar então o meu login, né, meu usuário, e vou botar a minha senha, a senha padrão, e vou abrir o software. Então, eu já cadastrei o cliente, né, que sou, no caso é Sigma mesmo, tá? Só para mostrar para vocês aqui, Sigma Instituto. Então, está aqui, certo? Aí o padrão, já cadastrei o padrão, nós temos um padrão aqui, tá? Que é o PI 001, olha só, tá aqui ele, certo? Aí volta. E claro, né, a emissão do certificado. Só que agora então vamos cadastrar o instrumento, tá? Então o instrumento aqui, ó, descrição do instrumento, válvula de segurança, tá? Identificação do tag, vamos olhar no formulário, ali tá PSV traço 00, ou melhor, traço 06, não é 2 zeros, é um zero só, tá? Fabricante Crosby. Isso aqui tudo que eu estou fazendo, tá? Ele vai entrar lá no vai sair tudo no certificado, tá? Modelo, eu vou botar aqui apenas a série 900, tá? Tem um modelo na plaqueta, vou botar série 900 e o número de série 32568. Então aqui a faixa seria de 0, né, até 42, seria o valor da abertura, é uma forma que a gente tem para
para cadastrar, quilogramas força, que seria a unidade. E aqui eu vou repetir só para o cadastro, tá? Vou manter também a unidade. E aí, claro, a localização, tá? Colocar tanque pulmão 01, tá? Aí eu vou salvar, tá salvo, ok. Agora o que eu vou fazer? Eu volto e vou fazer emissão do certificado, ó. Aqui são os tipos de instrumento, eu vou então válvulas de segurança. É um padrão que nós temos, tá? Nós vamos usar embora temos dois, tá? Mas eu cadastrei um, só para vocês verem. Então, eu posso localizar um certificado, mas eu quero então fazer verificar então o cliente, ó. Cliente Sigma Instituto. Já está aqui, ó. Localizar o instrumento. Eu já cadastrei o instrumento. PSV 06, está aqui ele. Já veio os dados para cá. Tá vendo? Localizar padrão. PI 001. Já veio os dados para cá. Então, ok. O que falta? Qual é o orifício? Orifício D. Diâmetro é de 3/4. Então, posso fazer por número decimal, né? 0,75 por 1 polegada. Ou então, botar 3/4 mesmo, tá? Também pode ser, ó. 3/4 polegadas. Orifício D. Pressão de operação, nós tínhamos colocado 33,0. A contrapressão 0,0. A pressão de ensaio, né, ficou igual à pressão de abertura, 42,0, certo? Fluido N2, estado gás, e a temperatura desse fluido 25 graus Celsius. Então tudo isso aí, informações importantes, tá? Informações gerais, ordem de serviço, que é lá o S01. O local da calibração nós fizemos aonde? Fizemos num laboratório. O procedimento seria SI-001, procedimento que nós temos para ensaio de válvulas de segurança. A temperatura 22 graus. A umidade em torno de 65%. A data da calibração, vocês vão botar lá, por exemplo, vou botar 10 de 2021, né? E a data do certificado, a data que vocês realizaram, então, 10 de 2021 também, sei lá, né? Que seria somente um mês. Legal? Agora, o que vem aqui, ó? Pressão de ensaio, 42,0. Primeira medição, 41,5, 41,5 a segunda e 41,5 a terceira. Pressão de vedação, 38,0. Como é que ficou? Passagem, bolhas por minuto. Então ficou, se nós colocamos aqui, ó, incontável. É um termo assim não muito usual, né, assim no português, mas é uma coisa que a gente utiliza assim no dia a dia, tá? E resultado do teste reprovado. E aí, claro, né, aqui no objetivo que não era a gente falar sobre o processo da manutenção, eu queria demonstrar para vocês o teste, como realizar um teste em bancada e os dois principais testes, essa era nosso objetivo. E aí, para simular todo esse processo, tá, a gente colocou então ela num processo de manutenção. Então agora aqui vamos simular 42,0, que seria o valor da abertura, tá? Pressão de abertura. Aí, claro que eu iria ajustar 42
0,0 e teoricamente, como ela repetiu, né, no inicial, vai repetir no final, ó. Ok? Pressão também fica 38. A vedação, ela ficou, por exemplo, eu vou botar bolhas por minuto, tá? Como ela é o orifício D, seria até 40 bolhas por minuto. Se vocês olharem no guia do IBP, número 10, vocês vão ver uma tabela lá que define esses critérios aí. Então, quantas bolhas deu? Deu 10 bolhas por minuto. E o máximo é 40 bolhas, tá? Então, 40 bolhas, deu 10. E o resultado, então, aprovado. Então aqui, ó, executado, ensaios e manutenção, certo? E aí, claro, vamos salvar os dados, certo? Vamos salvar os dados, ó, selecionar o ano, ok, ele já indicou que eu esqueci de botar o ano, tá vendo? São coisas que acontecem nas melhores famílias. 2021, ó, o ano já gerou um certificado automaticamente e agora a gente salva com sucesso. Agora eu posso então emitir, ó, certificado com 2 casas decimais. Dou OK e agora a gente vai ver a emissão do certificado. Vejam, certificado de calibração PSV, número de certificado, signo instituto, aqui é a rua. Ó, os valores das descrições, PSV, Crosby, orifício D, localização, diâmetro, número de série, modelo, condições de processo, olha só que bacana aqui, todas as informações, pressão de ensaio, né? Aí depois a ordem de serviço, local da calibração, procedimento, temperatura do laboratório, umidade, isso aqui vocês podem depois ter um termômetro medir, né, a data, a emissão aqui, então, o certificado, a validade do padrão, né, e aí, claro, os resultados, ó, finais encontrados com a incerteza, ó, certo? E aqui os dados, ó, então, pressão de teste, incontável, reprovado, e aqui, então, aprovado, 10 bolhas por minuto, tá? Executado o ensaio e manutenção. Aí vem a assinatura e o carimbo, e aqui seria então o certificado, ó, emitido, né, para o cliente. Entregar isso aqui para o cliente, ele vai ter uma credibilidade maior. O que eu sugiro, tá? Fotos. Vocês podem depois fazer uma máscara e colocar em fotos, né, no verso de antes e do depois, como ela chegou e como ela saiu, e claro, botar então, se vocês vão fazer a inspeção, colocar então o bocal, o disco, colocar a questão dos parafusos, né, de carga, do parafuso de carga, da haste, da mola, eles são dos internos, né, mostrando o antes e o depois, né, antes da lapidação, depois da lapidação. Isso tudo, quanto mais informação, mais credibilidade, certo? Basicamente, então, aqui está pronto a forma que vocês vão entregar, então, o trabalho para o cliente, certo? Bem, pessoal, então chegamos ao final da nossa semana de inspeção em PSV. Eu estou muito orgulhoso e muito feliz com a participação de vocês, né, por poder ter dado essa oportunidade de compartilhar com vocês, então, a minha experiência e um pouco, assim, das questões técnicas envolvendo válvulas de segurança. Para aqueles que não conseguiram assistir por algum motivo as aulas, né, teremos elas disponíveis para você até domingo. Então, assista aula 1, aula 2 e aula 3. Então, a parte onde tem as informações, os detalhes sobre o funcionamento da PSV, a aula 2, a parte do quais são os ensaios e como são os procedimentos, e a aula 3, então, uma apresentação para vocês sobre uma bancada, uma prática e com dicas ali de manuseio de bancada e de teste. E claro, a emissão então do certificado como a forma de apresentar o resultado para vocês. Seria interessante vocês olharem e verem o que tem de conteúdo ali. Bom, dentro desse processo você acompanhou então toda a metodologia, tá? Para
realizar os seus trabalhos, os seus primeiros trabalhos. Lógico, né, existe muitas informações que são importantíssimas para o desenvolvimento de vocês. E aí, para que você tenha acesso a essas informações, então nós pensamos muito, e principalmente eu, pensei muito em como entregar isso de uma forma íntegra e também completa. E aí, para isso precisa tempo. E cada aluno, cada pessoa, cada profissional tem o seu tempo. Então, o que nós pensamos? Elaboramos um curso para atender a essa demanda, que é cada um ter o seu tempo. Então, é um curso EAD com aulas gravadas. E aí, esse curso vai trazer para você toda a metodologia passo a passo. Tem procedimento escrito, se você quiser baixar e implementar isso na sua oficina ou na sua empresa. Tem formulários, semelhante àquele que eu apresentei para vocês, completo, para você fazer a inspeção, que é o checklist. Tem manuais das principais válvulas, tem o guia do IBP à disposição, se você tiver interesse, né, em ler esse documento, que é uma referência para quem faz inspeção e manutenção em válvulas de segurança. Tem todas as aulas gravadas, passo a passo, como eu falei, eu explicando. Tem aulas práticas gravadas. E, claro, tem o canal Tira Dúvidas, onde você pode esclarecer dúvidas ao longo do percurso, ao longo do curso, certo? Se você estiver realizando esse curso, você vai estar potencializando o seu lado profissional. Você vai estar ampliando os seus conhecimentos e tendo então a oportunidade de conversar comigo durante o período do curso. Esse curso fica 1 ano e aí você vai poder trocar ideias e tirar dúvidas comigo, que sou especialista. Eu já faço isso há muitos anos, né, nessa parte de consultoria, então eu ajudo muitas pessoas. Agora, se você resolver aplicar isso que você aprendeu, é possível, Xavier? Claro, o que eu passei muita informação para você poder aplicar. Porém, o que acontece? Às vezes, mesmo com essas informações, falta aquele clique. É onde entra a minha consultoria, que são tirar dúvidas, esclarecer momentos de dúvidas com os alunos. E nisso você vai ter isso dentro do curso. Então, você precisa pensar muito bem se você quer tentar ser um excelente profissional de PSV ou se você quer ser um excelente profissional de PSV. Se você quer, vem comigo que você vai ter, com certeza, resultados muito bons, certo? Você vai ter mais informações sobre isso na segunda-feira. Então, na segunda-feira, nós vamos abrir as nossas matrículas para aqueles que estão interessados e querem se unir a nós, né, na questão de excelência em inspeção de válvulas de segurança. E aí vocês vão receber um e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, lá vai estar passo a passo o que vocês devem fazer para se matricularem no curso. Ok? Bom, enquanto esse curso não chega, ou melhor, enquanto essa data da matrícula não chega, você continua curtindo a nossa página no Facebook, curtindo o nosso canal no YouTube, com aquelas várias dicas, certo? Mas assim, preferencialmente, faça os seus comentários, deixe a sua pergunta, diga o que achou da nossa semana de PSV, de inspeção de PSV. O que você aprendeu foi muito importante, você conseguiu realmente aprender. Isso é muito importante para mim e para a minha equipe, tá? Nós estamos aqui zelando para isso. Lógico que queremos que você se aperfeiçoe na questão de inspeção de PSV, vindo conosco no nosso curso. Mas eu não quero vender o curso para você, eu quero que você compre o curso da Sigma. É diferente. Então eu quero que você fique à vontade para fazer essa aquisição e mudar de nível na questão de inspeção de PSV, certo? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Eu espero vocês então na segunda-feira após a sua matrícula. Valeu? Um grande abraço e até logo!